Olá pessoal, aqui é Elton Paixão da Aloel Cactus mais uma vez para trazer um assunto muito interessante sobre a questão de troca de substrato e poda de raiz. Vou mostrar aqui algumas plantas para vocês que estão num substrato velho que a gente usava, a gente mudou de fórmula de substrato e agora nós vamos fazer hoje a troca desse substrato e fazer as podas de raiz. Porque os cavalos, a gente já sente que os cavalos já não tá absorvendo tanto os nutrientes como deveria. Então o substrato não está surtindo um efeito muito bom. E alguns até cactos aqui tem que ser trocado de cavalo para um cavalo mais robusto, mais forte. Mas ainda os nossos cavalos para isso nós estamos engordando ainda. Eu vou lhe mostrar aqui para vocês terem uma noção do que sobre a gente está falando. Então, esses aqui serão os cactos que irão ser trocados. Como vocês podem ver, alguns cavalos aqui eles estão bem debilitados, por conta que o que é que acontece? As plantas em cima estão absorvendo mais nutrientes do que o cavalo está suportando oferecer para ela. Alguns cactos aqui estão com muita... Alguns cavalos aqui está com muita... eu esqueci agora o nome, liquidificação. Depois eu boto aqui o nome correto para vocês, que eu possa ser que a minha pronúncia esteja errada. E aqui vocês podem ver, ó, tá um substrato velho, antigo, e esse substrato já não está surtindo tanto efeito, e nós mudamos hoje a fórmula do nosso substrato. Vou lhe mostrar agora como é que está o nosso substrato. Então o nosso substrato está bem melhor do que o que a gente usava há 1 ano e meio mais ou menos, acho que esses enxertos tem atrás. Então aqui nós vamos estar refazendo hoje o replantio. Olha, veja só, essa mamilária aqui é uma mamilária de um crescimento muito rápido. Se você colocar ela num cavalo muito fraquinho, sabe, depois de um tempo ela faz isso, ela vai sugando toda a energia. Ela está linda em cima, olha, florindo, bem vistosa, sabe, mas o cavalo fica bem debilitado, bem fraco. Aí nós vamos estar, enquanto a gente não está conseguindo fazer a troca desses cavalos, por conta que ainda nossos cavalos estão muito pequenos. Aí nós temos outros que já estão em crescimento, já tem uns até robustos, que nós vamos estar fazendo o corte, acredito que no final dessa semana, para estar botando para enraizar, para trocar várias plantas que temos aqui, para colocar em cavalos melhores. Então eu trouxe esse assunto para vocês, para que vocês possam entender, né, porque isso acontece. Existe a poda de raiz de cacto, a troca de substrato, a poda de raiz, e a poda de raiz também surte um efeito gigantesco. Nós vamos estar aqui nesse vídeo mostrando como é feita a poda de raiz, também vamos estar mostrando a troca do substrato. Então continue aí assistindo o vídeo, que daqui a pouco vem mais coisa interessante para vocês. Olha aqui pessoal, como vocês podem ver, tiramos os cactos da terra. As raízes deles estão bem saudáveis, não tem cochonilha de raiz, não tem dermatóides. Então isso mostra o quanto a esterilização da areia fazia efeito, né? Não ter dermatóide, que é uma das maiores problemáticas na questão do uso de areia. Porém a gente parou com o uso de areia por conta mesmo do trabalho que dava. E hoje a gente substituiu a areia por casca de arroz carbonizada. Agora nós vamos fazer o processo de poda de raiz, e aqui vamos replantar as mesmas, né? E algumas para que no futuro seja trocada de cavalo. Então vamos lá. Como vocês podem ver, aqui está o cacto
com raiz. É a raiz bem saudável. Aqui está as raízes que já foram cortadas. Aí eu coloco assim, coloco um dedinho por baixo, aqui eu boto aqui assim, olha, e aqui ó, já cortei as raízes. Se ele estivesse acometido de alguma coisa, tipo cochonilha de raiz, aí aqui eu ia colocar eles dentro do inseticida, colocava ele de molho, mas eles estão bem saudáveis. Como vocês podem ver, a raízes bem saudável. Então é assim, vocês podem ver aqui, ó, bem cortadinho as raízes. Então esse processo, a raiz a gente joga fora e a planta a gente replanta. Aqui, pessoal, está alguns cactos com raízes cortadas. Eu costumo cortar um dedinho só. Esse aqui eu cortei um pouco maior porque as raízes dele estavam bem grossas e tal. Eu deixei um pouco maior, mas eu costumo cortar, como vocês podem ver, olha, bem pequeno mesmo, que é para ele enraizar com toda a força e tomar todo o substrato. Como vai ser um substrato com muita palha de arroz, a gente bota uma quantidade de palha de arroz, uma quantidade de substrato para cacto, uma quantidade de carvão, tudo igual. 33% de cada, né? Então, o que é que acontece? Ele fica um substrato bem solto, com muita oxigenação. Então, essa enraização será muito rápida. Ele fica com várias raízes alimentadoras, aquela raiz mais fina que tira todo o nutriente, que é a que puxa todo o alimento para as plantas. Então eu gosto de deixar assim, bem pequenininho. Então aqui está a conclusão da poda de raiz. Agora já tudo plantado com substrato novo. Aí daqui, aquela fileira ali que ficou faltando alguns, foi alguns que a gente tirou, que eu já colocar eles para enraizar. Então aqui está a conclusão da poda de raiz. Desde já a gente agradece o acompanhamento de vocês aí nos nossos vídeos e sempre vamos estar procurando postar coisas interessantes aqui sobre esse cactácea no nosso canal. Então esse aqui foi mais um vídeo da Luel Cactus para mostrar a vocês sobre poda, troca de substrato e a poda de raiz. E no futuro vamos mostrar como é que essas plantas que foram a raiz podada, como é que elas estão. Alguns aqui vai, como já falei anteriormente, tá necessitando de troca de cavalo e vamos fazer isso. Mas até no momento não temos cavalos adequados para fazer isso agora. Mas a gente agradece aí. Qualquer dúvida é só deixar embaixo, só colocar aí e nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Vamos nessa. Até mais. Cuida!